Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui no auditório da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Agradecer a nossa audiência online, né, que estão aí nos canais, nas redes da Fundação Getúlio Vargas, especialmente no YouTube da GV. Agradecer o Francisco Gomes Neto, que está aqui, o CEO da Embraer, uma honra muito grande, o professor Gilberto Safati, professor aqui da GV, que vai representar a GV nesse debate. Eu sou o Antônio Maciel Neto, da Academia CEO, tenho um orgulho muito grande de ter essa parceria aqui com o professor João Lins, com toda a equipe da GV, que estou reconhecendo todos os membros aí das nossas atividades conjuntas, né? Eu vou ler aqui em 1 minuto o disclaimer, né, que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da FGV e por convidados que participarem dos eventos, e também nas transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizo o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV e da Academia CEO. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem, verbalizando a sinalização da sua concordância. Quem tiver alguma coisa contra, se manifesta. E aí, rapidamente, esse evento poderá coletar seus dados pessoais e registrar imagens e voz através de fotografias e vídeos, respeitadas as leis aplicáveis. Você poderá deixar de participar em caso de dúvidas, entre em contato com a FGV pela aba de proteção de dados, no portal.fgv.br. 2 disclaimers bem rapidinho aqui para a gente começar. Pessoal, hoje a gente tem essa honra muito grande de receber o Francisco aqui, está fazendo um trabalho extraordinário na Embraer, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. E aí, eu queria começar, Francisco, primeiro te agradecendo muito o teu tempo, né? Uma honra muito grande, mas eu queria começar porque você mesmo se apresentasse. A gente gastava antes 15 minutos aqui para ficar fazendo a apresentação. Você ia ter que ficar meia hora aqui para fazer a apresentação, acabava o webinar, né? Então, eu queria que você fizesse uma apresentação rápida, um pouquinho da sua formação acadêmica, depois eu vou te perguntar um pouquinho da trajetória profissional, né? Mais 30 anos como CEO, quase, e até que você passou já aqui pela FGV no SEAG, né? Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, professor, obrigado, Marcel, pelo convite. Espero aqui que eu possa contribuir um pouquinho aí com vocês, falando aí principalmente da Embraer. Bom, eu sou paulistano, nasci na Liberdade e cresci na Zona Leste. Não preciso nem falar qual é meu time, né? É fácil para saber. E estudei engenharia, depois fiz o SEAG, que me ajudou muito aí. 10 anos depois, fiz um MBA em finanças, para poder entender um pouquinho essa linguagem de P&L, caixa, direto, indireto, balanço, tal. E, enfim, e aí entrei aí, continuei com a minha trajetória profissional, não sei se você quer que eu fale já. Não, fala já, emenda aí. Bom, eu trabalhei em algumas empresas, né, em 2 multinacionais alemãs, de autopeça. A primeira, na verdade, os primeiros anos foi com foco na área ferroviária. Eu trabalhei com vários meios de transportes, né? Então, eu trabalhei uns 10 anos na área ferroviária, numa empresa lá em Santo Amaro, uma empresa alemã, foi um começo de carreira muito legal. Aí eu virei diretor-presidente dessa empresa, uma empresa com 150 funcionários, mais ou menos. Aí depois essa empresa tinha uma operação de veículos comerciais, na área de freios também, caminhões, ônibus. Aí eu fui trabalhar nessa área e fiquei com as duas, a parte ferroviária, a parte automotiva. Depois mudei para uma outra empresa alemã, no interior de São Paulo, que faz sistemas de filtração para todo tipo de veículo, desde motocicleta até caminhão, até trator. Depois eu fui trabalhar nos Estados Unidos, para cuidar das Américas, por essa empresa, foi uma experiência muito interessante, podemos falar um pouquinho aí de alguns desafios. Depois voltei para o Brasil, em 2015, e fui para Caxias do Sul, para Marco Polo. Também foi uma outra experiência muito legal, foi a primeira vez que eu trabalhei numa multinacional brasileira, então foi muito interessante, e abriu o caminho, né, para onde eu estou hoje, que é a Embraer. Então, só para parar aqui, para dar mais fluidez na conversa. Quase 30 anos como CEO já, né?
Quase 30 anos. Então, mas não vou falar a idade, né? Não fala, Eu estou fazendo uma conta aí de quem que os seus mais antigos. Você está na turma dos mais antigos. Você está competindo com o teu amigo Roberto Cortes, né? O Cortes é mais velho que eu. O Cortes já está indo, tá indo para 28 da Volkswagen Caminhões, né? Da Volkswagen Caminhões e ônibus, né? Caminhões e ônibus. É teu concorrente, né? Foi meu parceiro, né? Na época da Marco Polo, o Cortes foi um grande parceiro. Né? A gente comprava chassi da Volkswagen, montava a carroceria do chassi. Então, foi um grande parceiro nosso. Exatamente. Um grande amigo, um excelente profissional de passagem. Cortes, Muito bom. O Origem Finanças, né? Eu sempre falo para ele, o cara de finanças raramente dá bom CEO. Você deu um bom CEO. Os de finanças que dão bom CEO são os melhores do mundo, né? Mas raramente, depois a gente tem uma conversa, nós temos discutido aqui o CEO do futuro, né? O CFO do futuro. Vamos lá, Gilberto, manda brasa aí, por favor. Francisco, em nome da FGV, muito obrigado por ter vindo aqui, retornar à sua casa, em primeiro lugar. E eu queria entrar já na nossa conversa dentro do tema da Embraer, né? E no seu período, a Embraer saiu de um prejuízo anual de 2,3 bi para ir para um lucro líquido de 2,6 bilhões. Né? Então, é só para chamar a atenção que tem um turnaround, eu tenho profunda admiração por qualquer um que leva um turnaround. Né? Então, conta para a gente um pouco, né? Porque no meio desse turnaround também tem uma novela aí com a Boeing, então tem muita coisa para contar para a gente, mas o turnaround acho que é o ponto assim, absolutamente fantástico. Eu me lembro que, na época aguda da crise, no mercado já achavam que a Embraer estava liquidada, tinha acabado. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você fez esse turnaround, né? Como é que você mudou essa história. Eu não fiz, nós fizemos, né? Mas eu vou explicar como nós fizemos. Primeiro, a historinha, eu fui contratado para chegar na Embraer e fazer a operação de carve-out, carve-out é a separação da aviação comercial, por conta de um acordo que tinha sido assinado um ano antes com a Boeing, e criar uma visão nova, uma estratégia nova para aquela Embraer que seguia adiante sem aviação comercial, que era basicamente a aviação executiva, defesa e segurança, e era de serviços dessas duas unidades. Né? E, bem, assim, foi um momento difícil, porque, você imagina, você fazer essa... A empresa passou um ano em cirurgia, né? Separando pessoas, prédios, tudo. Então, tinha um clima mais difícil. Né? Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi trazer o espírito de One Team de novo para aquela equipe, principalmente, que ia seguir para a Embraer, e fizemos um plano para frente. Né? Falei, bom, vamos fazer essa Embraer menor ficar tão grande quanto era a outra. Né? Isso é um plano para frente. Muito bem. Aí, março de 2020, Covid, abril de 2020, a Boeing desistiu do acordo. Né? E a gente estava numa situação assim, a receita caindo mais de 30%, porque as empresas aéreas não podiam voar, não compravam avião. E os nossos custos lá muito maiores que o normal, tem muita coisa duplicada, era processo duplicado, prédio duplicado, funções duplicadas. Aí nós reincorporamos a aviação comercial nesse plano, a gente chamou esse plano Embraer, Plano Estratégico Embraer PE 2025. E aí nós definimos assim, que tinha que ser um plano, olhando para o passado, né? A gente queria um plano que fosse simples, construído de forma colaborativa para ter engajamento de toda a liderança e de fácil execução, e muito foco na execução. A gente não queria ter aquele efeito do hockey stick. Vocês conhecem o efeito hockey stick? É assim, o taco de hockey ele é assim. Né? Então, primeiro é ruim, depois melhora. E a gente não queria eliminar isso. E fizemos um plano. E esse plano a gente definiu algumas frentes. Eu gosto muito, já que estamos na universidade, né, falar um pouco, eu gosto muito do sistema do Balanced Scorecard do Norton e Kaplan. Aliás, tive a oportunidade de conhecê-los. Né? Então, você põe uma estratégia numa folha, você põe uma visão lá para motivar todo mundo, para onde nós queremos estar, e depois você põe os drivers de crescimento, e você põe lá os enablers, né, aquilo que você tem que fazer. E a gente definiu, eram umas 15, 16 frentes. Então, reduzir estoque, vender o produto que tinha, uma série de coisas. E nós focamos bastante nisso. E o legal foi que a gente fez um vídeo, na época, em 2020, para nós mesmos em 2025. Né? Então, caro Embraer 2025. Nós gravamos em 2020. Porque nós estamos fazendo isso, espero. Aqui nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, estamos fazendo isso, espero que, quando chegar aí, vocês vão ter uma Embraer melhor. Né? E realmente a gente avançou muito. Né? Então, assim,
2020, a geração de caixa da companhia foi, o fluxo de caixa livre foi menos 900 milhões de dólares, 2020, de dólar. Chegou em 2021, foi mais 300. Então, foi 1,2 bi de dólar em 12 meses. Isso é reduzindo estoque, fazendo uma série de coisas, né? E a gente continuou nesse planinho, com essas frentes, né, com muita consistência, algum pequeno ajuste, mas cada 3 meses a gente revisava todas aquelas iniciativas para ter certeza que a gente estava executando. Assim, eu sou um executivo, assim, não sou sofisticado, sabe? Eu gosto do simples. Eu acho que tem que fazer o básico bem feito, com simplicidade, mas com profundidade. E é o que a gente vem fazendo. Aí 2022 foi melhor que 21, 23 e 24 foi um ano excepcional, né? A gente bateu um monte de recordes. Bateu o recorde de vendas, vendemos 14,2 bilhões de dólares de venda. Um contrato só foi 7 bi de jato executivo. Nós batemos o recorde de ordens firmes, que a gente chama backlog, 26,3 bi de dólar, o recorde histórico. A receita, já falei, 6,4, o backlog. As nossas ações na Bolsa de Nova York subiu mais de 100%, aqui na Bovespa mais de 150%. Investment grade nas 3 principais agências de rating americanas. Então, foi um ano assim excepcional, né? Então, assim, mas no fim é definir um caminho que seja simples, que você comunica para a empresa inteira, traz a equipe focada naquilo e muita disciplina para executar. Então, é motivar todo mundo para entender o caminho, entender o seu papel e fazer aquilo acontecer. Não tem nenhuma forma milagrosa, não. Francisco, acho que no turnaround tem muita coisa para a gente explorar, né? Eu acho até que a literatura não explora tão bem a questão de turnaround. Então, eu queria explorar a primeira parte de questão de cultura organizacional, porque eu teve uma época que eu dei 2 anos aula pelo FGV Company na Embraer, indo quase toda semana e aulas para os engenheiros. Então, eu sei que a cultura da empresa é muito forte. Você veio de fora, né? Entrou num momento super crítico, né? Então, acho que tem uma lição imensa que você poderia contar para a gente, como é liderar uma empresa numa situação de transição, quando a empresa também tem uma cultura muito forte. Como é que você engajou toda a organização? Bom, primeiro, todo esse trabalho... Bom, a minha experiência em aviação, antes da Marco Polo, era de passageiro, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Então, isso foi bom, porque eu dependia muito das pessoas. Então, assim, eu tive que promover mesmo esse trabalho em equipe, desde a construção desse planinho estratégico lá, até essa execução toda, eu tinha que fomentar muito o trabalho em equipe. E quando a gente fez esse plano estratégico, a gente falou, bom, agora, para executar isso aqui, tem que ter comportamento correto. E tinha lá os valores, cultura, aqueles banners, tudo na companhia, mas só não queremos mexer nisso, mas nós queremos definir quais são os comportamentos mais importantes para a gente fazer esse plano na hora 2025 dar certo. E aí, também de forma muito colaborativa, né, fizemos um encontro fora da Embraer, num hotel com o meu time, e nós definimos 5 comportamentos, que a gente fala, esses aqui nós queremos ver e vamos promover isso dentro da companhia. Então, o primeiro é One Embraer, One Team. Porque a Embraer é grande, tem as unidades de negócio. Então, em algum momento, promoveram assim, a independência das unidades de negócio. Então, cada um olhava só para o seu umbigo, né? E o todo. Mas, assim, o que importa é o resultado todo, né? O segundo era assim, foco no resultado financeiro, né? Accountability no resultado financeiro. Por quê? Avião é uma coisa linda. O pessoal é apaixonado. Quando o primeiro avião você faz, ele saindo voando, ele não sai de caminhão, ele sai voando da fábrica. O pessoal até chora quando vê aí fala, não, mas isso aí não paga nossas contas, né? No final do mês, para pagar a conta, tem que... E também o mercado enxerga o resultado que você entrega. Então, assim, a gente trouxe muito esse foco de olhar para esse resultado. Então, por exemplo, hoje em dia na Embraer, redução de custo é uma tarefa nobre. Eu assisto a apresentação de redução de custo. Então, nós temos mais de 100 engenheiros dedicados à redução de custo, é uma tarefa nobre. O terceiro ponto, então, o segundo era Accountability for Financial Results. O primeiro é One Embraer, One Team. O terceiro é ser aberto para falar e para ouvir. Então, assim, na Embraer, hoje, não tem problema falar de problema. Muito pelo contrário. Para nós, pior que notícia ruim tarde.
Então, nós queremos usar o cérebro de todo mundo na companhia. Então, a gente promoveu isso bastante, promovendo cada vez mais isso, para engajar todo mundo e promover conflito positivo, né? Então, a gente fala hoje mesmo, a gente fala open honesty, que a gente fala, né? O quarto também é endereçar a complexidade com simplicidade. Uma companhia aérea é complicada, os aviões são certificados, o produto é complicado, mas tem sempre um jeito simples, mais simples de fazer as coisas. Então, a gente vem numa frente muito grande. E o último é paixão por fazer a diferença. Esse aqui a gente dá de lavada, né? Esse não precisa fazer mais nada, porque todo mundo naquela companhia é realmente apaixonado pelo que faz. E a gente vem medindo a evolução disso, a gente fala pulse check, a gente vem medindo a evolução disso, no começo media a cada 3 meses, e aí a gente faz um gráfico do EBIT da empresa no ano, e a evolução desses valores, é impressionante a correlação. É impressionante. Então, realmente, você vê que esses comportamentos têm contribuído muito para os resultados da empresa. Então, é isso. Então, não é nada excepcional. Escolhemos 5 coisas, e essas 5 coisas a gente vem trabalhando desde lá de 2020 até agora. Gilberto, só dar um recado aqui para as perguntas. Então, aqui no auditório, a pergunta pode ser por escrito, tem papel, caneta As pessoas, estou recebendo algumas perguntas aqui, se quiser, pode pôr a identificação, fica mais fácil. Eu recebi 2, 3 perguntas aqui já sem identificação. Quem quiser pode colocar a identificação. E para o pessoal online, tem o slide, né? No próprio, onde vocês estão assistindo no YouTube ou no LinkedIn, tem onde fazer a pergunta, né? Que é chamado aplicativo slide, né? Então, a gente também está recebendo as perguntas. É só fazer a pergunta, o nosso pessoal está recebendo aqui as perguntas. Então, queria incentivar aí as perguntas, tanto do auditório como online. Vamos lá, Gilberto. Acho que você até tratou a outra parte do turnaround, que é a própria questão de accountability, os financial results, isso explorar, né, conseguir trazer isso para o dia a dia de todo mundo ver como uma empresa só, né? Então, eu quero partir para outra questão que envolve um momento também de turnaround e o pós, que é agora, né? A gente, cada vez mais, lidando aqui com os CEOs, vem pressionados pelo resultado financeiro e, ao mesmo tempo, tem a questão de onde entra a inovação nisso, o investimento para a inovação, né? Porque a empresa constantemente sendo cobrada para o financial result, o próximo quarter, né? Entregar o resultado do próximo quarto, cada vez fica mais sacrificado, né? O investimento para a inovação. E, obviamente, a Embraer é uma referência para a inovação. Então, como é que você equaciona o resultado financeiro com um ciclo de investimento para a inovação? Essa pergunta é legal. Sim. Na Embraer, a gente costuma dizer que a gente é ambidestro. A gente consegue fazer as duas coisas, foca na eficiência e foca na inovação. Né? A eficiência, assim, eu estava conversando um pouco antes, né? Eu sou apaixonado pela filosofia Lean. Né? O meu primeiro contato com isso foi em 1998. E eu tenho comigo que aquilo é um dos melhores métodos para sucesso de uma companhia, porque você aprende a enxergar desperdício, remover desperdício de um jeito simples. Nos programas Kaizen, você integra as pessoas, você cria espírito de equipe, elas se sentem parte daquela solução, e você cria na Embraer nós temos uma máquina de melhoria contínua, uma máquina. Nós fazemos mais de 2.000 Kaizens por ano, para vocês terem uma ideia, mais de 2.000. A gente tem um sistema de coletar ideias de todo mundo, que a gente chama de boa ideia, mas focado. O ano passado foram mais de 10.000 ideias implementadas, e a grande maioria é em segurança e qualidade. Porque na Embraer a gente fala sempre, safety first, quality always. A gente gosta de número, mas não tem nenhum indicador financeiro que é mais importante que o de segurança e de qualidade. Que assim, eu tenho para mim, inclusive quem faz avião, né? Mas é segurança do produto e segurança das pessoas. Você não tem uma fábrica, um ambiente de trabalho que não dá segurança, você não vai fazer qualidade. Se não faz qualidade, você não entrega bem. Se não entrega bem, você não reduz custo. Então, os 4 indicadores que a gente chama, SQDC, nessa ordem, segurança, qualidade, entrega e custo. Né? Então, a gente foca nisso o tempo inteiro. Temos uma área lá, que chama P3E, 3Es, Excelência Empresarial Embraer, que gerencia esse programa de melhoria contínua no mundo todo, em todas as fábricas da Embraer. Tudo tem o mesmo padrão, trabalho padrão, todo mundo segue a mesma linha. Então, é uma máquina. Por outro lado, a gente entende que nesse ambiente que a gente vive, se a gente não inovar, nós ficamos para trás, né? Então, a gente tem um ecossistema de inovação. Mas inovação para a Embraer não é só inovação disruptiva, não é só o eVTOL. O dia a dia, por exemplo, ideias novas para melhorar um processo é uma inovação. Então, a gente promove isso. Faz muitas coisas. A gente faz o Innovation Month, que é o mês da inovação, que a gente divulga
todas as atividades que a gente faz, são milhares de pessoas que passam para mostrar o que estão fazendo. A gente tem programas internos que motivam as pessoas a desenvolver ideias. Se tem uma ideia nova e a gente acha interessante, nós damos dinheiro para a pessoa para poder seguir naquela ideia. Enfim, a gente promove isso no dia a dia da companhia. Temos uma subsidiária, Embraer X, que X é de Exponential, né? Que aí se enfoca mais em inovação disruptiva. Nós investimos em startup, fizemos mais antes, agora temos um pouco menos, mas, enfim, nós temos um ecossistema todo que promove isso constantemente. Então, as duas coisas convivem de forma muito harmoniosa na companhia. É o foco na eficiência, a disciplina nos resultados e o foco na inovação. Muito bem, já que você já citou a sigla do eVTOL, então vamos entrar nesse caminho aqui, que é o de, para quem está assistindo a gente, né? Então, é o de mobilidade aérea urbana, né? Então, carro voador. Carro voador, para tirar do programa. Eu já fiquei sofisticado demais. Carro voador. Então, tá ótimo. Então, entrando nesse esse mercado de carro voador, você realmente acha que a Embraer tem uma vantagem competitiva em relação a startups que estão entrando nesse mercado, né? Como é que você vê, talvez falando, você falou 5 anos para frente, mas como é que você vê que vai ser na composição da receita da Embraer daqui 10 anos a mobilidade urbana aérea? Não, legal. Bom, primeiro assim, né? A gente criou uma subsidiária chamada Eve. Eve de Eva em inglês, Eve. Ou Embraer eVTOL, alguma coisa assim, né? Eve. E essa empresa a gente criou com 2 propósitos. O primeiro propósito foi de captar recursos no mercado, né? Que a gente foi a primeira SPAC do Brasil, né? Para captar recursos, mas também foi para trazer a agilidade de uma startup. Porque, imagina, a Embraer tem processos complexos, muito engessados. Então, para fazer compra do dia a dia, você tem que entrar num processo. Tal. Então, a gente queria ser mais ágil. Então, a gente criou a Eve com esses 2 objetivos. Agora, e tem funcionado muito bem. Agora, você me pergunta, você vê vantagem em relação à startup? Muita. Porque fazer uma aeronave voar, até você consegue. Agora, certificar aquela aeronave para operar comercialmente, aí que está a dificuldade. E a Embraer, nos últimos 30 anos, certificou aproximadamente 30 aeronaves, 30 aviões de modelos diferentes, comerciais, executivos, militares. Isso é uma média de quase um avião por ano. Então, isso é uma experiência, né? Os nossos engenheiros lá passaram por mais de um programa. Acho que não tem outro OEM na aviação que desenvolveu tanto avião como a Embraer. Então, a experiência que eles têm em desenvolver, em certificar avião, uma startup não tem. Ela contrata engenheiros do mercado, às vezes a gente mesmo. Mas nós temos uma estrutura enorme. Nós temos quase 700 pessoas trabalhando no desenvolvimento do eVTOL e trazendo essa experiência toda, né, de 55 anos desenvolvendo avião. Então, esse é um diferencial enorme em relação às startups que não têm isso, né? Mas e quanto que você acha que vai ser o tamanho do mercado? Bom, a gente vem ajustando um pouco, né, de acordo com a evolução do mercado, mas a gente está muito otimista. A gente realmente acha que esta aeronave ela vai transformar o sistema de transporte urbano nas grandes metrópoles. Você imagina, você sair hoje eu morei para vir da Zona Leste até aqui 1h10. Né? Você sai do Itaim no fim da tarde para ir para Guarulhos, 2h30, fácil, sem chuva. Com o eVTOL você faz em 15 minutos. Mesma coisa do JFK para Manhattan, você faz em 15 minutos com o eVTOL e leva 1h40, 1h45 de automóvel. Então, a gente acha que ele vai revolucionar o transporte. E nós estamos nesse caminho. Tem um monte de desafio, né? É uma aeronave totalmente nova para a Embraer, mas, como eu falei, nós temos acho que mais de 700 pessoas trabalhando nisso, gente muito especializada. A empresa está capitalizada, tem hoje mais de 400 milhões de dólares em caixa, que muitos não têm, alguns estão quebrando no meio do caminho por falta de recursos. Então, a gente está bem animado. Nós temos, assim, temos uma visão, um potencial de chegar em 2030, antes de 2030, uma empresa de 10 bi, sem eVTOL, de dólar. O eVTOL vai levar isso uns 15%, 20% a mais no final da década. E isso vai crescer muito mais durante a década de 30, com certeza. Então, assim, a gente vai ser um grande componente, sim, no crescimento da Embraer. Francisco, o eVTOL em relação ao helicóptero, como é que é essa diferença? É o custo, o que é? O eVTOL tem asa, né? Isso.
O helicóptero não tem. Então, o eVTOL é uma mistura de... Ele decola e pousa verticalmente, mas ele tem 2 asas, ele tem 8 motores para fazer a decolagem e o pouso verticalmente, e um pusher, que a gente chama atrás, que vai fazer o cruzeiro, né? Que vai usar as asas e este motor. E assim, a nossa expectativa é que ele vai ter uma frequência de voos muito mais alta do que o helicóptero. Ele tem emissão zero, o ruído muito inferior que o do helicóptero, e vai ter um custo por assento bem mais baixo. Isso acho que é um ponto importante. E aí é que a gente vai pretende trazer mais passageiros para voar nesse meio, né? Não, beleza. Deixa eu chegar mais uma pergunta aqui do lado de estratégia. Fecha aí e vamos falar um pouco de liderança, isso. Até pelo histórico de quando você entrou, né, o mercado de aviões comerciais já tinha mais competidores, né, do que há 20 anos atrás, onde a Embraer estava quase sozinha com a Bombardier, né? Então, muito se especulou de que o setor de defesa ia passar a ser o líder dentro da composição da receita da Embraer, né? Como é que está hoje a visão sobre qual é a participação e a importância de defesa, ainda mais nesse contexto geopolítico que a gente está vivendo? A defesa, assim, historicamente, representava 15% da receita da Embraer, em torno de 15%, em média. Nos últimos anos, depois da crise, a aviação executiva cresceu muito, muito. Assim, nós entregamos o ano passado 130 aviões, o plano para esse ano é de 145 a 155 aviões executivos. E o plano para os anos seguintes é continuar crescendo. Então, em termos de relevância de receita, a aviação comercial vai seguir sendo o primeiro, até pelo valor agregado do produto, né? Os produtos são maiores, são mais caros, mas seguido mais de perto pela aviação executiva e a área de serviço. A área de serviço está crescendo bastante. De 2023 até 2030, dobra de tamanho de receita. E a defesa vem crescendo muito. O ano passado foi outro recorde que nós fizemos, foi recorde de venda do KC-390 e do Super Tucano. O recorde de venda em um ano só, vendemos 13 KC-390 e 29 Super Tucano no ano passado. Então, ela vai crescer, mas ela vai continuar, assim, em termos de receita, sendo a menor dos 4. Mas de importância, de rentabilidade, de geração de caixa, muito importante também. Beleza, vou mudar um pouco de assunto aqui, rapidinho, para a gente falar um pouco de liderança. Tem já várias perguntas, daí a gente começa, tem umas 10 perguntas aqui que estão meio correlacionadas com o que a gente está fazendo. Eu vou te falar umas 2 ou 3 perguntas e a gente já começa a trabalhar aqui nas perguntas. Francisco, o tema da liderança e dos líderes, né? O que é o perfil de um líder que vocês procuram na Embraer? Quais são as características de liderança que você gosta e que vocês na Embraer estão procurando? A gente sempre tem essa discussão, né? Qual o perfil do líder? Então, assim, o ano passado a gente trabalhou nos comportamentos do líder da Embraer e a gente criou isso é além desses 5, né? Esse aqui é específico para a liderança. O 5 é para todo mundo. Então, a gente criou 2 blocos de comportamento, né? O liderar resultado e liderar pessoas. E aí, cada um desses a gente dividiu em 4 bloquinhos, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, liderar resultado. Então, energia e inspiração é um bloco. Então, ali a gente quer que o líder seja capaz de mobilizar as pessoas, inspirar as pessoas, empoderar as pessoas, para buscar resultado, para impulsionar o resultado da companhia. Então, cada bloquinho desse, a gente põe uns 4 ou 5 pontos. Do lado de pessoas, comunicação simples, foco em segurança em primeiro lugar, qualidade sempre. Então, a gente construiu isso. E agora, desde o ano passado, a gente está fazendo as avaliações de performance com base nisso. E a gente faz uma espécie de 360. Né? Então, tá bom, vamos avaliar lá um líder. Aí a gente pede para os pares desse líder classificar ele nesses comportamentos todos e dar exemplos, escreve um exemplo lá, por que ele é bom nisso, por que ele não é bom naquilo. Para subordinado fazer a mesma coisa, alguns, e para o chefe também. Aí a gente junta tudo aquilo,
olha e põe na frente dele. Aí o chefe dele dá o feedback para ele, fala, olha, você está muito bem aqui e tal, mas olha, tem esses comentários, então a gente quer que você foque mais nisso, etc. Então, com isso, a gente vai criando esse comportamento. Por exemplo, na parte de liderar resultado, tem um bloco que é Lean, Mindset e Excelência. Assim, o cara tem que entender o que é essa filosofia Lean, tem que entender as ferramentas disso, e a gente provê um monte de curso para isso, né? Tem que entender isso para ele poder atingir esse resultado. No comportamento, ele tem que ser simples. Na Embraer, assim, a empresa é sofisticada, mas nós somos simples lá. Assim, a arrogância não tem espaço lá, nenhum. Então a gente criou esses comportamentos, Marcel, e a gente vai levando a turma nessa linha, né? E tem lá a academia de liderança, que nós temos 16 academias na companhia. Então, uma delas é a academia de liderança. Então, a gente leva todo esse treinamento sobre esses comportamentos, leva para lá. A gente vem fazendo um trabalho junto com o Great Place to Work Institute, que é muito legal, né? Aliás, 2 anos seguidos, a gente está como uma grande empresa, uma boa empresa para se trabalhar, né? E a gente criou esses treinamentos junto com eles, que é para desenvolver o líder de forma específica, né? Então, por exemplo, na academia de liderança, a gente ensina ele a conectar a estratégia com o que ele está fazendo. Então, ele enxerga o papel dele na execução da estratégia da companhia. Isso a gente faz para os mais de 700 líderes que nós temos na empresa. Então, é mais ou menos assim que a gente vai criando a formação do líder, isso. Perfil, né? Legal. Francisco, mais um ponto. Por exemplo, na parte técnica, formação técnica, específica, formação técnica. Qual que é o papel do ITA e do CTA e essa base que vocês têm lá em São José? Bom, a Embraer nasceu de um projeto de educação. Lá nos anos 40, o Marechal Casimiro Montenegro falou, quero construir um avião. O Brasil não fazia nem bicicleta naquela época, né? Mas antes de construir avião, preciso construir engenheiro aeronáutico. Não, olha o que esse homem fez. Maravilha. Pegou uns colegas, foi lá em Boston, convenceu o MIT a mandar uns 7, 8 professores, mestres para o Brasil, e criaram o ITA, em 1950. E o engenheiro Osiris, que fundou a Embraer, foi o que se formou, acho que na 2ª ou 3ª turma. E a Embraer veio só em 69. Então, assim, o ITA teve um papel fundamental, que foi criar engenheiro antes de criar avião. Agora, hoje em dia, já tem uma mistura, né? Mas a gente não perdeu esse DNA de educação, né? A Embraer é o que é hoje por causa da educação. Então, a gente tem alguns programas, por exemplo, o PEE, que é Programa de Especialização em Engenharia. Todos os anos, a gente contrata 50 a 70 engenheiros, a gente seleciona do Brasil inteiro, né, engenheiros que não são de formação aeronáutica. Aí nós temos um acordo com o ITA de um MBA de 1 ano e meio. Então, a gente pega todos esses engenheiros, vai para fazer o MBA sem trabalhar. Nós pagamos o salário para eles, pagamos o curso, e depois a gente contrata as pessoas para trabalhar na Embraer. Quase 2.000 dos nossos 4.000 engenheiros hoje vieram desse programa, né? E a gente tem a mesma coisa para software. E, além disso, a gente tem o Instituto Embraer, que a gente patrocina o 2º grau para cerca de 800 crianças de famílias com necessidade. É um 2º grau de alto nível, mais de 80% entra em escola pública de primeira linha, e nós temos vários líderes na companhia que vieram dessa escola, desse instituto. Então, assim, educação para a Embraer é um tema seríssimo. Está na origem e vai continuar. Sabe que eu trabalhei com o Osiris na Petrobras no período que eu estava lá? Ele foi presidente, né? Ele foi presidente e eu trabalhava na área de planejamento estratégico. Então, eu convivi bastante com ele nas discussões, né? Então, tem uma história de contar 2 aqui, bem de 1 minuto. Ele falou um dia assim para mim, Marcelo, que engraçado aqui na Petrobras, tem gente que não concorda com o óbvio, né? Tem gente que, porque ele está acostumado na linha militar, né? Tem gente que não concorda com o óbvio, mas a melhor dele foi um dia que a gente estava numa reunião lá e tal, e acho que um jornalista perguntou para ele, o doutor Osiris, o senhor, presidente Osiris, o senhor tem medo de avião, quando voar de avião? Ele falou, minha filha, só tem 2 tipos de passageiro de avião, tem os que têm medo e os mentirosos. Você nunca ele gostar de brincadeira, né? A outra coisa é o seguinte, a gente esse tema
da cultura, né? A gente já falou um pouquinho. Eu acho que tá coberto, né, Gilberto? Você quer voltar um pouquinho? Na minha Volta, cabeça explorar um pouco, porque a gente volta um pouquinho nisso e a gente vários traços aqui que foram aparecendo da cultura, né? Manda. E aí eu estava me perguntando se puder refletir sobre algum traço da cultura da Embraer que, no final das contas, funciona como vantagem competitiva, né? Se eu olhar os outros competidores, uma característica da Embraer, da cultura da Embraer, que funciona como vantagem competitiva. Olha, a gente é uma empresa global, né? E a Embraer é reconhecida no mercado como uma empresa assim, que tem uma engenharia excelente. Os produtos que nós temos no mercado, né? Mais de 9 mil aviões entregues nesses 55 anos para mais de 2 mil clientes. Então, é uma engenharia respeitada e a gente é uma empresa que agora a gente é reconhecida por entregar o que promete, né? Então, acho que tudo isso, na base de tudo isso, está o que a gente conversou antes, né? Tá, você criar uma cultura que entende que a estratégia é para executar, não é para ficar num livro, né? Aquilo que a gente combina é para fazer, então tem que ter disciplina e tem que trazer este foco para a empresa inteira. Porque assim, é um time de 23 mil pessoas. Então temos que fazer esse time andar na mesma direção. Eu acho que são essas coisas que acabam fazendo a diferença, né? Então, o mercado enxerga a gente que, não, a Embraer falou que vai entregar, não vai entregar. E entrega, às vezes, mais do que ela está prometendo, né? E acho que você vai construindo isso no dia a dia, sabe? Não tem uma fórmula mágica. E, como eu falei, com muita simplicidade, humildade, mais profundidade nas coisas, né? Então, eu mesmo, assim, hoje eu estava numa reunião agora de manhã da entrega de avião do ano. Um por um lá, como é que vai entregar, o que está acontecendo com o fornecedor, quais são os casos. Porque a empresa inteira vê, se o presidente está lá na reunião, porque é importante, né? Então, eu também seleciono algumas coisas e eu vou lá. Na fábrica, por exemplo, pelo menos uma vez cada 2 meses, eu vou lá andar na fábrica. Então, eu vou em São José, vou em Gavião Peixoto, eu vou na Flórida, em Melbourne. Eu vou lá porque eu vou ver, vou lá, tem uma agenda, eu chamo de Operations Review, te passo segurança, qualidade, entrega e custo, depois eu vou na linha ver a apresentação de Kaizen, os caras apresentam, a gente bate palma, tira fotografia. Então, assim, dá para ver, e eu percebo como o pequeno está andando e a gente tem uma troca de energia muito grande, né? Então, a gente vai construindo isso no dia a dia, né? Francisco, vou fazer um bate-bola aqui, agora eu queria pedir para você resposta rápida. Tá bom. Tá? Porque tem mais de 20 perguntas aqui. Então, e nós temos 20 minutos. E as perguntas que não foram respondidas, depois a gente dá um jeito de tentar falar. A Roberta Marielli. Quais foram os principais aprendizados ou hábitos, teus hábitos, que ajudaram a você a chegar na posição de liderança que você está hoje? Quer dizer, se tem algum hábito, alguma coisa, algum aprendizado que você acha que foi importante para você? Aí é uma pergunta mais pessoal para você. Não, Roberto, eu acho que para mim assim, é ser humilde, tratar todas as pessoas igual e trabalhar em equipe com foco no que é importante. Beleza. Ser humilde, trabalhar todo mundo igual e foco, né? Vocês têm uma outra pergunta aqui do Vitor Prodonoff. Você é um engenheiro aeronáutico, conheço bem. Trabalhou na Embraer, foi do MIT e tal, trabalhou na área de serviços lá. Hoje ele trabalhou comigo nos últimos 5 anos. Essa é uma pergunta difícil agora. Né? Não, ele falou, o Vitor disse assim, você como CEO, qual é o seu papel na inovação? Na inovação, o que você, como CEO, acha que você contribui mais na inovação? Desmistificando a inovação, como eu falei, né, a inovação para a Embraer ela é muito abrangente e apoiando as iniciativas. E quando não dá certo, não deu certo, vamos partir para outra. Né? É desmistificar, né? É desmistificar, eu acho. Legal. Aí tem uma pergunta aqui do Gustavo Lima, que é o professor da FGV, não é o cantor, é o professor da FGV, está ali, ó. Ele fala o seguinte, como o cluster aéreo no Brasil é referência na geração de tecnologia e empregos de qualidade, como que a Embraer tem feito para ampliar o impacto das cadeias produtivas e comunidades no Brasil? A academia pode ajudar alguma coisa? Dá um webinar, essa aqui é a pergunta do Gustavo, mas queria que você respondesse rapidamente aqui se na questão da cadeia, né, produtiva, dos fornecedores e tal, se vocês estão fazendo alguma coisa e se tem alguma coisa que vocês estão fazendo com a academia. Tem um cluster aeronáutico importante no Brasil, né? A gente fala que para cada 1.000 empregos que a Embraer gera, 10 mil gera de indiretos, né? No cluster. E isso vem melhorando
E eu acho que, sim, podemos contribuir, sim, desenvolvendo mais essas pessoas, não pessoas só na parte técnica, mas na parte administrativa também, né? Então, eu acho que é um campo que tem muita oportunidade, sim, para o Brasil crescer também, a parte aeronáutica. Na parte do cluster, né? Do cluster. É. Tem uma pergunta aqui do Jorge Caneiro, que eu acho que já está embutida nessa, diz assim, quais contribuições a empresa traz para o desenvolvimento socialmente inclusivo no Brasil, viabilizando regiões onde atua, no Brasil e no mundo? Quer dizer, o que vocês fazem com as comunidades e se tem alguma coisa específica que você gostaria de destacar? Bom, eu já dei o exemplo do Instituto Embraer, né, que eu acho que é um exemplo assim, muito importante. Na parte de inclusão, né, a Embraer é uma empresa totalmente aberta. Aliás, no ano passado a gente promoveu quase 200 líderes na companhia, 26% foram mulheres. Então a gente tem um programa lá que chama Empower Women, que a gente motiva lá a criar um pipeline de mulheres mais preparadas para serem promovidas. Então, assim, a Embraer é totalmente aberta. Temos programas para diversidade, para treinar as pessoas, preparar para elas poderem estar ocupando posições de liderança no futuro da companhia. Tem mais uma pergunta do Jorge Caneiro aqui, talvez o Beto se puder também participar. Quais aprendizados a Embraer desenvolveu a partir da crise da Covid e da crise da negociação com a Boeing? Quer dizer, tem alguma coisa da Covid e da Boeing que você ressalta? Alguma coisa, um aprendizado específico ou foi as questões gerais que você falou? Nunca mais fazer um acordo tão complicado como aquele, né? Simplificar, né? Assim, você arrancar uma unidade fora da companhia, é uma unidade grande, né? Não é uma coisa pequenininha, você vai fácil, mas uma unidade grande é muito complexo. Então, a gente está totalmente aberto a novas parcerias agora, mas não tem nenhuma unidade à venda, não. É parceria que pode ajudar a gente a abrir novos mercados ou a desenvolver nossos produtos. Mas de um jeito, uma construção mais simples. E a Covid, tomara que não ocorra outra, né? Tomara, né? A gente nunca sabe, né? Mas eu acho que foi um bom aprendizado para todos. Espero que não volte tão cedo, né? Eu vou emendar uma pergunta aqui, veio da internet, eu acho, mas não tem o nome, que é o seguinte, qual a sua opinião, rapidamente, sobre os modelos de trabalho de home office, híbrido, presencial? Tem isso na Embraer? Como é que é a tua opinião pessoal sobre isso? Assim, a gente ontem anunciou o retorno ao trabalho presencial. Né? 100%? 100% com um dia de flexibilidade. Tá. E é claro que nós temos algumas funções que tem que trabalhar 100% remoto, não tem jeito, né? E tem algumas funções que cabe o híbrido, mas assim, a gente tem sentido muita falta do presencial, de ter as pessoas juntas. E nós estamos crescendo. A gente precisa de promover gente. Como é que você vai promover uma pessoa invisível? Né? Então, tem que estar perto, tem que estar na reunião, tem que estar participando, tem que estar discutindo. Então, a gente anunciou ontem, nós vamos dar alguns meses, né, para frente, para o pessoal se adaptando, adaptar suas vidas e tal, mas a gente realmente quer que as pessoas voltem para trabalhar junto e vai dar um dia de flexibilidade na semana. Um dia de flexibilidade para poder fazer, né? Ótimo. Tem uma pergunta aqui do tema de sustentabilidade, a Juliana Brito. Que vocês fazem alguma coisa assim que você gostaria de destacar na área de sustentabilidade? Muito. O eVTOL é um bom exemplo que nós falamos aqui agora, né? O veículo é 100% elétrico e nós temos um joint venture com uma empresa que faz os motores elétricos japonesa, que vai fornecer os motores para o eVTOL. E temos um roadmap aí de desenvolver o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, o combustível sustentável da aviação, que é não fóssil. Nós já testamos nossos aviões para operar 100% SAF, uma turbina do avião. Estamos trabalhando para certificar os aviões para operar até 100%, tudo. Hoje eles podem operar até uma mistura de 50%. E temos algumas outras frentes também. E nas nossas fábricas também, a Embraer já trabalha hoje, a energia elétrica é 100% renovável, de fonte 100% renovável na nossa fábrica. Lançamos uma estação agora de energia solar na fábrica dos Estados Unidos. Tem várias frentes nossas no sentido da sustentabilidade. Tá, esse SAF está ligado com etanol? O SAF pode ser o Octojet, que é feito com base no etanol. Porque daí é brasileiro e tal, né? Legal, né? Mais uma pergunta, vou passar para você, Gilberto, mas tem uma pergunta aqui da professora Yanara Neves. Qual que é o desafio na agenda de pessoas que você destacaria no contexto da ambidestria? Né? Mudança de rota, etc. E tal. Quer dizer, o que é o desafio maior nesse tema da ambidestria? Das pessoas. O que é um desafio? Qual que é o... Assim, de trabalhar nos duas, trabalhar ambidestro, né?
que você falou da eficiência, a inovação e a eficiência. Olha, eu não acho que isso é um desafio, né? A gente lida muito bem com isso na companhia. É uma orientação, valor. Né? É uma orientação. A gente põe lá assim, efficiency e innovation, são os dois pilares da companhia. Então, todo mundo sabe que tem que... E ser inovador não significa que você não pode ser eficiente. Aliás, até isso a gente está trazendo. Um ajuda o outro, né? A inovação ajuda a ser eficiente, com a ideia de melhorar os processos, e eficiência da inovação, porque da inovação que não vira nota fiscal no final do mês, também não ajuda muito, né? Então, a gente tem sido assim, bastante seletivo. Nós temos hoje uma pessoa que vive lá no Vale do Silício para captar as mudanças, mas assim, a gente tem sido mais seletivo ultimamente nos investimentos, porque para a gente buscar coisas que vira negócio ou serviço para a companhia nota fiscal, crescer, né? Que vira nota fiscal. Eletrônica, né? Eletrônica, nota fiscal. Pode ser eletrônica, não tem problema. Gilberto, fala um pouquinho aí da internacionalização, acho que é legal esse tema aí. A Embraer é um exemplo de história de internacionalização. Que lições da internacionalização da Embraer se pode extrair, né, para outras empresas? Um caso particular, talvez que eu me lembro também, foi da joint venture que ocorreu na China e depois ela foi desfeita, né? Então, poderia falar um pouquinho sobre o que se pode aprender a outras empresas da internacionalização da Embraer? A Embraer é super internacionalizada, né? A gente tem os aviões voando nos 5 continentes. As peças que nós compramos, a grande maioria vem de fora do Brasil. E, olha, eu acho que essa exposição à competição é que deixou a Embraer mais competitiva e mais produtiva. Porque para a gente competir com essa turma lá, tem que ser eficiente, tem que ser inovador. Né? E eu acho que isso tem feito uma diferença enorme. Essa exposição, eu acho que é um dos motivos da Embraer ser uma empresa tão competitiva e tão produtiva. Quer dizer, o aprendizado aí é para as outras empresas, líderes que estão nos assistindo, é isso, né? Se expor, né? Tentar ir para o mercado internacional. Eu acho que a concorrência ela é dura, mas é o que faz. Mas ela faz crescer. Tem uma perguntinha aqui, da Roberta Rocha. De que forma a Embraer está trabalhando no tema da inteligência artificial e análise de dados, nos processos produtivos, principalmente? Não, muito interessante. A gente teve muita discussão sobre isso, né? Como usar a digitalização, porque você fala com um consultor, resolve todos os teus problemas, tudo, né? Aí nós falamos, não, nós vamos focar em algumas frentes que a gente possa fazer e são mais importantes. A gente escolheu 3 frentes. A gente escolheu a gestão dos inventários, uma empresa que tem 3,5 bilhões de dólares de inventário. Então, a gente usa muito no inventário, então a gente usa não só as plataformas novas, mas a parte de inteligência artificial para ajudar a gente a planejar melhor as peças, quando vai precisar da peça. A outra a gente usa na engenharia, para acelerar o desenvolvimento, então, assim, acelerar a prontidão dos engenheiros. Então, acesso a normas complexas, a gente usa a inteligência artificial para isso ser muito mais rápido para eles. E a parte de serviço, né, para apoiar os clientes, melhorar a relação dos clientes com a companhia, ajudar a resolver o conserto de peça mais rápido, otimizar o consumo de combustível dos aviões. Então, a gente usa nessas frentes. E agora nós vamos começar a abrir outras frentes. Mas, assim, até isso a gente faz bem focado, para garantir que a gente vai tirar resultado desses projetos, porque são caros. Então, a gente aplica, mas a gente quer ver o resultado desses investimentos, né? E vai aprendendo, né? E vai aprendendo. Vai aprendendo para poder colocar. E a gente faz isso com empresas de fora, né? A gente tem especialização nessas ferramentas. Muito bom. Agora eu queria entrar no tema espinhoso da geopolítica e o início que a gente está vivendo na guerra comercial, né? Se pudesse comentar qual é o efeito dessa guerra comercial na prática para a Embraer, né? E se você já está lidando com algum tipo de medida, se é que é possível para mitigar, né, os efeitos de guerra comercial. Olha, não dá para dizer o que o governo dos Estados Unidos vai fazer, né? Mas a Embraer tem uma relação muito equilibrada com os Estados Unidos. A Embraer está nos Estados Unidos há 45 anos. Temos lá mais de 2.500 funcionários, 3 bilhões de dólares de ativos. Temos 2 fábricas nos Estados Unidos. Os nossos aviões carregam um conteúdo americano muito grande. Então, aviões que a gente vende para toda a parte do mundo vão com motores americanos, aviônicas americanas, válvulas. Na aviação regional, o nosso avião é o único avião que atende a norma americana. Então, assim, tem uma relação muito equilibrada, ganha-ganha. O que nós estamos fazendo é tentando mostrar isso de uma forma assim, transparente para todos os stakeholders que a gente consegue, né?
Mas, assim, a gente imagina que, se usar o bom senso, essa é uma forma uma relação que está dando certo há muitos anos, né? E deveria continuar assim. Mas antes da gente começar, você estava contando um caso lá de um motor feito no Canadá, indo e voltando. Você pode contar para todo mundo esse caso aí, a gente explorar um pouco do que é o efeito financeiro disso. Né? É um exemplo. Por exemplo, nós temos uma fábrica de aviões executivos na Flórida. E os motores de alguns modelos são motores americanos montados no Canadá. Aí, se os Estados Unidos põem a alíquota de 20% para tudo do Canadá para os Estados Unidos, então o motor americano que é montado no Canadá tem que pagar 25% para entrar nos Estados Unidos para montar no nosso avião que vende nos Estados Unidos, né? Então, assim, esse é um efeito aí que a gente está tentando tratar isso para ver se tem algum mecanismo aí que possa mitigar esse custo adicional, né? No final de contas, guerra comercial significa pressão de custo para todas as empresas, né? Então, você está colocando isso, vamos dizer, na conta, né, de projeção até de custos para daqui 1, 2 anos de peças que são mais caras, né, nos aviões. Imagino, espero que a gente encontre uma solução boa para pelo menos no nosso segmento, né, que é um segmento de investimento muito alto, e você não tem muitas fábricas de aviões no mundo, né? São poucas, por isso que o mercado é todo aberto. O Brasil, você pode importar um avião usado ou novo, né, a alíquota de importação é 0. Então, espero que a gente consiga achar um caminho aí e continue como a gente vem vindo até agora, que está indo bem, né? Está indo bem, está indo bem. Francisco, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é sobre o tema da diversidade. Você comentou um pouco aí sobre a promoção, né, das mulheres, 26%. A pergunta é, na tua visão, assim, a questão de diversidade, o que vocês estão fazendo e o que é a tua opinião sobre isso em relação ao crescimento da empresa, a importância disso para vocês, o tema da diversidade? Na Embraer, como eu falei, a gente é totalmente aberto a isso, a gente tem programas para estimular. Mas é claro, a gente tem que olhar a realidade, o que é bom para a companhia. Então, o que nós fazemos, nós investimos nas minorias para que elas estejam capacitadas a poder crescer dentro da companhia. É isso que a gente faz. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno Amorim, que diz assim, que no processo de turnaround, no período, você lembra assim, o que você acha que foi a maior dificuldade? Se tem uma ou duas coisas assim que você acha que ou foi um conjunto de ações difícil identificar assim, uma questão específica? A pergunta é assim, quais foram os maiores desafios que você teve na jornada? Para o pessoal que quer aprender sobre turnaround. A parte mais difícil foi, em 2020, a gente ter que fazer a redução de pessoal. Né? Foram quase 4.000 pessoas que deixaram a companhia. 2020, né? A companhia saiu de 21 mil e poucos funcionários para quase 17 mil. Então, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, permitiu a gente fazer uma reestruturação bem completa, né? E para mim, que estava chegando, foi muito bom, né? Poder ajeitar o time lá do meu jeito tal, e a reestruturação, porque na crise, né? Então, foi muito ruim, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade que nós tivemos. Eu falei que tinha 21 mil funcionários, né? Agora nós temos mais de 23.500. O Cláudio Galeazzi. Counting. Não sei se você conheceu o Cláudio Galeazzi, que fez um grande reestruturador de empresa, trabalhou na Secrisa lá antes de eu fazer, teve aí no Pão de Açúcar, faleceu recentemente, não, tem quase 2 anos já, e ele demitiu, sei lá, 100 mil pessoas nas reestruturações dele. Então, aqui ele falaria assim, você demitiu 4 mil, né, saiu de 21 para 17. O Cláudio falava assim, não, eu não demiti 4 mil, eu salvei 17 mil. Eu salvei, ele fazia muito essa correlação. Ele falou, se eu não fizesse os 4 mil, ia todo mundo embora, a empresa ia quebrar. Ele falou, não, eu não demiti 4 mil, eu salvei 17 mil, porque depois você voltou para 23 mil agora. E se não tivesse feito isso, teria sido esse problema. Recontratamos várias pessoas que saíram e voltaram. Né? Pois é, isso que aconteceu. Né? Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, você tem uma bem pessoal essa, uma preocupação nos dias de hoje? Tem alguma coisa que te tira o sono? Que você chega à noite e fica pensando nisso? Bom, fora essa pergunta agora do que é mais nova. O Gilberto já identificou, né? Que é mais nova, essa aí dessas mudanças de geopolítica, né? Que a gente agora está. É a parte de cadeia de suprimento, né? Porque
tem sido difícil. A gente poderia ter entregue mais aviões no ano passado, se tivesse mais peças, mais motores. Poderia estar entregando mais aviões esse ano, se tivesse as peças que a gente precisava, que precisa. Então, assim, essa é uma área que realmente tira o sono da gente. A gente tem se estruturado para atender isso, né? Para resolver. Usando muita ferramenta de inteligência artificial, né, para detectar risco na cadeia de suprimento, né? O fornecedor, o segundo, o terceiro. Grupos para poder dar apoio para esses fornecedores, para resolver problema de qualidade, problema de gargalo de máquina, etc, etc. Então, treinamento das pessoas do supply chain, a gente se preparou bem, mas é o desafio que nós temos. Um dos maiores que a gente tem hoje é esse do supply chain, e agora esse mais novo. Né? Eu imagino que um produto sendo global, ou seja, peças vindo de todo o mundo, e o efeito da geopolítica no supply chain é extremamente complicado, né? Se torna um risco adicional na tua cadeia de suprimento. Né? Sem dúvida, a gente tem fornecedor que está nos Estados Unidos, mas compra a peça do México. Aí ele compra a peça do México, vai para os Estados Unidos, tem 25%. Aí ele vai falar, mas como é que eu vou te fornecer? Agora eu te pago mais caro. Fala, mas o meu contrato com você não tem esse, esse preço. Enfim, é um complicador. Né? O supply chain já é um problema, né? Com isso, então, ele multiplica por 5 um problema que já é grande, né? Francisco, também outra questão importante para os líderes aqui que assistem e que sempre estão conosco aqui na GV e na Academia CEO, que é o tema da gestão do tempo. Gestão do tempo. Você com tantas responsabilidades, com tantas coisas, como é que você administra o teu tempo? Você tem alguma regra, alguma maneira que você podia dividir com a gente aqui? Como é que é a administração do tempo? Bom, primeiro, eu nunca deixo de fazer a minha ginástica matutina, né? Então, assim, todo dia? Quase todo dia. Hoje não, porque eu cheguei em Guarulhos de manhã cedo, não deu, mas ontem eu estava lá na Polônia, acordei cedo, fui correr. Lá na Polônia, no dia anterior, deu uma corrida na Polônia ontem de manhã. No hotel mesmo, na esteira. Tá? Então, isso eu faço sempre, pelo menos 5 vezes por semana. Boa. Acho que isso aí é muito importante. Uma hora? Uma hora. Uma hora. E no fim de semana, um pouquinho mais, caminhar com a esposa e tal. Então, eu sempre faço isso. Né? E durante o dia, assim, tem algumas reuniões com a equipe, que já estão definidas, então tem semana sim, semana não, uma reunião geral, que a gente aborda alguns temas, tem essas que são assuntos mais críticos, que eu vou uma vez por mês, e assim, eu separo o que é mais importante. Eu tenho uma equipe muito sênior, né? Eu tenho uma felicidade de ter uma equipe muito sênior, gente muito boa na companhia, então não preciso ficar cobrando eles. Aí eu tenho o one-to-one, que a gente chama, né? Uma vez por mês eu converso com cada um, meia hora com cada um, aí falo, não é só tema de trabalho, outros temas. E a gente faz alguns encontros durante o ano. A gente teve um encontro grande agora em fevereiro, que a gente chama Leadership Summit. A gente traz, eu chamo lá, que são 100 CEOs, né? Então a gente traz 120 pessoas e faz um evento lá de 2 dias, que tem esporte de manhã, tem a apresentação dos resultados do ano anterior, tem o que a gente tem que fazer esse ano para poder atingir as metas. E aí também muita diversão, muita música. Tá? Então, assim, levanta a energia de todo mundo com foco. Então, é foco, mobilização, e aí eu acho que a gente consegue atingir as metas. Mas, assim, não sou de trabalhar 15 horas por dia, não. Assim, um dia ou outro vai tá mais. Bom, né? Mas 14 está bom, né? É fazer o mais importante, e o celular hoje ajuda bastante, né? Então, celular aí, né? Você quer fazer mais uma pergunta e eu vou fazer a última. Queria, assim, voltado para o futuro, né? Você tinha falado sobre, quando você entrou, né? Você rodou o filme de 2025 para 2020, então eu queria que você falasse sobre a visão de 2030 da Embraer. Então, já dei um spoiler antes, né? Assim, a gente está crescendo cada ano. Esse ano aqui a gente já anunciou para o mercado, a receita que foi 6,4 bi no passado, esse ano vai ser entre 7 e 7,5. Então já quebramos a barreira dos 7 bilhões, né? E é nosso potencial, não é um plano ainda, né? Mas nosso potencial é ser uma empresa de 10 bi antes de 2030. Sem Evitol. Sem Evitol. Então, com esse foco em eficiência que nós estamos fazendo, né? A tendência é você crescendo a receita, a margem de contribuição aumenta e o resultado aumenta. Né? Então, a gente começou agora, vai pagar dividendos depois, desde 2018. Então, a expectativa dos próximos anos é muito positiva. E estamos trabalhando para o futuro mais para frente ainda, né? Mas esse ainda tem mais tempo. Tem mais tempo ainda para falar. Né? Só fazer 2 questões. Uma, um comentário bem rápido sobre esse programa de ideias. Você falou que recebem 2.000 ideias. Muitas ano passado, mais 10 mil. 10 mil ideias. Então, eu queria só contar o seguinte, uns 30 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, eu fiz um estágio no Japão
E aí fomos visitar a Nippon Steel. Aí tinha lá o chairman, que a gente tem um grupo de gente do mundo inteiro, tem o pessoal com 30 anos e tal. Assim, depois te contou o programa. E aí tinha que cada um fazer uma pergunta, né? E aí eu perguntei para ele fumando um cigarrinho assim e tal, né, no meio daquela sala fechada, aquela fumaça e tal. Eu perguntei o seguinte, quais eram os indicadores que ele acompanhava mais, né? Ele falou, a Nippon Steel, na época, era número 1 no mundo em aço e tal, né? Qualidade, entrega e tal. Ele falou, eu só acompanho, o meu indicador principal é o número de sugestões que a gente recebe. Número de sugestões. Me lembro isso como se fosse, me lembro da roupa dele. E aí o cara falou assim, mas você não acompanha se as sugestões são implantadas? Ele falou, não. Mas por quê? Ele falou, não, se eu não implantar, o pessoal para de dar sugestão. Se estiver dando sugestão, é porque o pessoal está vendo as sugestões sendo implantadas. Né? Se a gente não implantar, o pessoal não tem mais sugestão. Então, não preciso saber se implantou, eu só quero saber se tem. Incrível isso, se tem 30 anos atrás. Então, você falou, e eu não tenho visto isso muito nas empresas mais recentemente. Isso é uma coisa muito legal, viu, Francisco? Eu tenho dado bastante aí nas empresas, esse trabalho, esse tema de você manter esse sistema, né? É um sistema eletrônico? Como é que é? Ele sugere para a empresa ou sugere para o chefe? Ele sugere para o chefe ou para a empresa. Ou para a empresa, tem as duas alternativas. Mas o segredo, na minha opinião, é tentar trazer um pouco de foco para isso. Isso. Senão vai a ideia para qualquer coisa, entendeu? Então lá a foco. gente tentou trazer... A gente traz assim, por exemplo, um programa grande que nós temos é reduzir o tempo de produção dos aviões. Aí a gente liga, eles mapeiam esse processo todo, a gente liga os kaizens a isso. E as boas ideias também para isso. Então, claro que tem outras ideias que saem fora, tal, mas a gente tenta um foco, né? trazer um foco. Então, foco, de novo, qual é a palavra principal para dar resultado? Foco. Foco. Aí a gente traz foco. Então, a boa ideia hoje, como eu falei, 60%, 70% dele é para melhorar a segurança e qualidade. É maravilha, né? O índice de acidente na Embraer é baixíssimo. Espetáculo. É baixíssimo. Espetáculo. O seguinte, tem várias perguntas aqui que estão correlacionadas com a nossa última pergunta que eu tinha planejado com o Gilberto, que é o seguinte, tem vários... Incrível, né, pessoal? Já passou 1 hora, né? Já terminou o nosso... Voou, né? Voou, parece um... Voar, né? Voou. E tal. Isso aí, aqui deu certo o voo, né? O avião... E passou muito rápido, mas a gente tem essa disciplina aí de começar na hora, terminar na hora, né? Todo mundo tem professores, tem muita gente com atribuições, então nós vamos encerrar. Mas eu queria que você terminasse o seguinte, a pergunta é o seguinte, quais as recomendações que você daria para um jovem líder que quer ser um bom líder? Tem umas 3 ou 4 perguntas aqui nessa linha. Dá uma sugestão, eu quero ser promovido, eu quero crescer, eu quero ser que nem você, eu quero ter uma posição de liderança importante no futuro. 1, 2, 3 coisas. O que você, na tua reflexão, faria se você voltasse para trás, né? No tempo que você esteve no lugar onde estão esses jovens hoje, que recomendação você daria? Bom, eu vou falar o que eu falo para meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 engenheiros. 2 engenheiros. Também... Qual a idade, mais ou menos? Um tem 28 e um 33. Tá. 2 engenheiros. Engenheiros, né? E eu falo para eles assim, primeiro, cuida da formação de vocês, né? Acho que a formação é sempre importante, porque ela traz uma bagagem para você e diferencia. Procure ser comunicativo, né? Assim, trate as pessoas todas iguais. Não importa se é um operador de máquina, se é um diretor, um CEO igual, se é novo, se é velho, não tem problema. Trate todo mundo igual, seja comunicativo, né? E trate onde você trabalha como se fosse a sua empresa. Trate como se fosse a sua empresa. Então, porque essa energia que você vai colocar, as pessoas vão perceber. E se você faz direito, isso vai ser um caminho para subir, né? E, por último, é gerenciar a ansiedade, né? Porque, hoje em dia, então, as pessoas querem subir muito rápido, né? E é isso que eu falo para eles, né? De novo, né? Seja simples, seja humilde, procure ser comunicativo, porque eu acho que os extrovertidos têm mais chance. Cuida da formação pessoal e trate o seu trabalho como se você fosse o dono da empresa, o owner daquela. E esse tema da ansiedade? Fala um pouquinho da ansiedade, de gerenciar a ansiedade. Você conhece algum líder que não é ansioso? Mas a nova geração. Não, a nova geração é mais ainda, porque eles querem subir muito rápido, né? Então, assim, ciclo, né?
E aí, se você não ganha experiência, né? Você não fica alguns anos naquela posição, você acaba perdendo a chance de aprender. E também depois alguém vai olhar o seu currículo e fala para mim se ele pula de emprego a cada 1, 2 anos, né? Eu não sei se ainda é assim hoje, mas na minha época eu pegava um currículo de alguém que mudava de emprego a cada 2 anos e falava, putz, como é que eu vou contar com uma pessoa assim? Vou investir, vou desenvolver, daqui a 2 anos ele está saindo porque não está satisfeito. Né? E também não fez ciclo nenhum, né? Não completou as coisas, né? Não completou 1 ano, 2 anos, não completa nada. Né? É claro, às vezes a pessoa não gosta do que está fazendo, tal, mas exceção, não pode ser sistêmico isso. Não, é exceção, né? Muito bem, pessoal, muito legal. Eu queria só agradecer aí a nossa audiência online, que está muito forte, muitas perguntas, e o pessoal que veio aqui hoje, e o professor João Lins, aqui do Incompany, né, o professor Gilberto, e principalmente o Francisco. Né? Essa gravação de hoje vai ficar no canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas, agora, a partir de hoje mesmo, e no canal do YouTube da Academia SEO. E depois vai para a plataforma da Academia SEO daqui a uns 10 dias. Então, quem quiser ver, recomendar para os amigos, recomendar nas empresas, nós vamos divulgar bastante também isso. Né? Então, eu queria agradecer, Francisco, foi uma experiência incrível. Tá? Muito obrigado. Como o professor João Lins falou no começo, essas lições práticas que você falou aqui, os professores usam, vira material acadêmico. Lá na Academia SEO também a gente usa muito com outras empresas para poder tratar de temas específicos. Então, você foi muito generoso aí em compartilhar essa experiência tremenda e usar o teu tempo, né, para vir aqui, que o teu tempo, sei que você é demandado por todos os lados e teve assim, queria agradecer essa vinda aqui. O Gilberto quer falar alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer também em nome da Fundação Getúlio Vargas você voltar para casa e a generosidade de você compartilhar o tempo com a gente e as lições. Não, muito obrigado também pela oportunidade, né? Assim, falar da Embraer é sempre um prazer enorme, né? É uma empresa, um orgulho brasileiro. A nossa engenharia, 99% é brasileiro. Esses aviões todos, né, é feito tudo em São José dos Campos, né? Mas muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né? E espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Um abraço a todos, obrigado.